A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos. Para você que ainda não sabe, eu sou a ex-cantora Ruana e contarei para você, neste CD, sobre tudo aquilo que aconteceu e como foi que eu encontrei o Senhor Jesus na minha vida. Ouça agora o meu testemunho. Eu quero te dar graça, Senhor, porque me tiraste de um grande lamaçal, me libertando das cadeias, das prisões, das correntes em que eu me encontrava antes de te conhecer. Pois eu só ouvia falar de ti, mas ao te encontrar, tu me deste a liberdade para te louvar. Querido ouvinte, muitas vidas me pedem para falar a respeito dessa conversão. E hoje eu tenho tido o privilégio e a oportunidade de poder gravar em CD o meu testemunho. E a minha oração é que você, querido ouvinte, evangélico ou não, venha ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e que o seu cativeiro possa ser mudado e que a sua vida possa tomar um novo rumo, assim como o mesmo Deus mudou a minha história. Tudo começou quando eu ainda era uma criança e guardava no meu coração aquela vontade, aquele sonho de ser uma cantora. Eu fui crescendo, cantando. Era de uma família católica e cantava mesmo nas igrejas católicas com minha mãe, meu pai, criança ainda. E fui crescendo uma adolescente com aquele sonho. E aquilo permaneceu no meu coração por muito tempo. Eu já me encontrava uma jovem de 17, 18 anos. Comecei a trabalhar no Bradesco. Trabalhei durante 5 anos no Banco Bradesco. Foi uma bênção porque aprendi muito ali dentro. Aprendi muitas coisas para minha vida também. E o tempo foi passando, mas aquele sonho de cantar permanecia dentro do meu coração. E quando findaram os 5 anos de Bradesco, eu peguei então aquele meu acerto que eu fiz com o banco e juntei um dinheirinho e fui gravar um CD. Aí passei por várias cidades, passei por Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, viajei assim vários estados do Brasil e fui tentar conhecer mais alguns estilos musicais, mas eu queria cantar músicas badaladas, músicas que tivesse a ver assim com música baiana, música tipo, eles falam axé music. E fui cantar. Fui para São Paulo, consegui gravar um CD e nisso gravei o CD, parte em Manaus, parte em São Paulo, e nessas andanças acabei conhecendo muitas pessoas, muitos artistas de televisão, pessoas famosas, outras pessoas que estavam também começando, pessoas que estavam tentando entrar no meio artístico, porque não é fácil, esse mundo ele é bem complicado mesmo, não é fácil você chegar lá e já fazer sucesso, você tem que ter talento, mas muitas vezes esse mundo também é ingrato. E é disso também que eu quero contar um pouquinho no meu testemunho para que você saiba o que acontece por trás das câmeras também. Bem, e nisso, continuei naquela caminhada, não morava mais em Rondônia, passava a maior parte do tempo da minha vida lá em São Paulo e Rio de Janeiro. E nisso eu conheci o genro do Silvio Santos, um rapaz chamado Murilo, sua esposa Silvia, uma das filhas do Silvio Santos, o qual me empresariaram por um tempo, e nisso foi quando tudo começou. Eles me disseram, queriam me colocar no programa do Ratinho, e nisso fomos para o programa do Ratinho, e me disseram, olha, se você, ao entrar nesse programa, o Ibope subir, você pode ter certeza que a gente vai gravar um CD com você, um novo CD, a gente vai fazer um contrato de 3 anos e você vai ter de tudo aqui, a gente vai ganhar muito dinheiro em cima da tua imagem, em cima do seu talento, em cima da sua voz e vamos transformar você numa mulher famosa no Brasil. E nisso, fomos até o programa do Ratinho. Aí entrei ali para cantar, não como calouro, mas como uma pessoa profissional já. Eu cantei uma música chamada Dança de Galera. Uma música agitada que mexia com a galera e era aquela coisa de louco. Só Jesus na causa. E aí, o que aconteceu? O Ratinho não era bobo nem nada, né?
começou a conversar comigo, perguntar de Rondônia e tal. E nisso, poucos minutos que era para eu ficar ali dentro, acabei ficando quase 10 minutos conversando. E o Ibope subiu, por incrível que pareça. E nisso, no dia seguinte, quando eu cheguei no escritório lá em São Paulo, tinha muitas ligações do Brasil todo, de Fortaleza, Bahia, enfim, Paraná. E tinha até ligações do Japão também, porque lá no Japão existem colônias brasileiras, né? E pessoas, os brasileiros que vão para lá, eles assistem muito o SBT e muitos outros programas também do nosso Brasil, do nosso país, lá fora. E nisso assistiram e gostaram e queriam me levar para lá para cantar num trio elétrico. Então, na verdade, o que eu pensei? Bom, agora tá tudo pronto, né? Vou realizar o meu sonho e, dessa forma, vamos ganhar dinheiro e realizar meu sonho de ser cantora conhecida no Brasil todo, como eu vinha trazendo esse sonho desde criança. Só que, ao chegar no dia seguinte para assinar esse contrato, foi quando tudo começou, de fato, na minha vida. Porque eu procuro sempre dizer que o que passou do dia que eu me converti para trás, não tem muito sentido a minha vida, porque não tinha sentido, eu não tinha motivo. Porque nós, quando não temos Jesus, nós procuramos sempre motivos para vivermos. Nós procuramos sempre algumas razões, mas a gente não tem razão para viver, a gente não tem motivo. Por mais que você tenha dinheiro, poder, fama, você não tem motivo, você não tem nenhuma razão de viver. Porque sem Jesus você não tem como você ser feliz, porque o ser humano ele foi feito para a glória do nome do Senhor. Então, ainda que eu tinha tudo para ser feliz, mas eu não era feliz. A minha felicidade era falsa, era um sorriso falso. Eu não era uma pessoa feliz, porque eu não tinha Deus na minha vida. E eu achava, no entanto, que eu tinha Deus. Mas eu não possuía Deus. Eu não tinha Jesus na minha vida. Com esse passar do tempo, com o desenrolar da carruagem, fomos fazer esse contrato. Ali constava que era um contrato de 3 anos para que eu pudesse fazer tudo o que eles queriam. Ou seja, todos os programas que eles marcassem para mim eu teria que estar. Todos os shows eu teria que estar, não importasse o que ia acontecer. Eles não queriam saber o que eu ia ter que fazer, mas eu teria que cumprir com aquele contrato. Enfim. E naquele momento de assinar esse bendito contrato, me bateu uma angústia, uma insegurança, um vazio tão grande no meu coração, que eu não entendia o que é que estava acontecendo. E algo dizia para mim assim: não assine esse contrato. Não assine esse contrato, porque você estará assinando a sua morte, porque esse é um caminho sem volta. Você não vai ter mais volta. Hoje, meu querido ouvinte, eu entendo que esta voz era o Espírito Santo de Deus que falava comigo, mas na época eu não entendia nada. Eu não sabia que era o Espírito Santo, que ele poderia, que Deus fala com o homem e com a mulher assim. Aleluias. Mas hoje eu sei que era Deus que falava comigo. E naquele momento, eu disse para eles, a minha única atitude foi: olha, gente, eu não estou me sentindo muito bem para assinar esse contrato. E eu peço a vocês que me dê uma oportunidade, me dê um tempo para voltar para Rondônia. Quero rever meus familiares e tudo. E eu acho que isso deve ser falta deles, é saudade. E eu vou voltar para lá e retorno para cá com 1 semana, 2, e me deram 1 semana para eu voltar para Rondônia e retornar para São Paulo de novo. E assinar o contrato para que tudo pudesse continuar, né? E nisso, eu voltei para Rondônia. E o incrível, irmãos, é que quando eu cheguei de Paraná, quando eu coloquei meus pés em Rondônia, na minha casa, foi quando meus pais me disseram, porque minha mãe já vinha assim, mesmo antes ainda dela conhecer o poder de Deus, de ser evangélica, antes que ela pudesse assim conhecer esse poder extremo, ela já dizia para o Senhor: Senhor, faça o melhor na vida da minha filha. Aquilo que for de melhor, faça na vida dela, porque eu não sei se o melhor é ela ser uma cantora para cantar para o mundo. Incrível, irmãos. Deus já usava minha mãe nessa época para que ela orasse por mim. E o meu pai, eu descobri quando eu cheguei que ele me falou, você sabe, depois de alguns dias, quando eu comecei a contar sobre o que estava acontecendo comigo, a transformação, foi quando meu pai me disse: eu fiz um jejum, minha filha,
até 11 horas da noite, não tomei água, não tomei nada, não comi nada. E eu disse para o Senhor que enquanto você não ligasse dizendo que estaria voltando para cá, retornando para nossa casa, eu não iria comer nada e nem beber nada. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que você, pai, você, mãe, que estiver ouvindo esse testemunho, não desanime. Nunca pare de orar pelos seus filhos, por algum filho teu que esteja na droga, esteja ele numa lama do pecado, esteja ele no adultério, na prostituição, esteja ele fazendo coisas que desagradam ao Senhor, esteja ele desviado dos caminhos do Senhor. Nunca desanime. Eu quero encorajar você, pai, você, mãe, que ore pelo seu filho, porque eu sou uma testemunha viva. O engraçado é que meus pais, eles não conheciam ainda esse tremendo poder, e Deus ouviu, porque um pai e uma mãe, o poder da oração de um pai e de uma mãe é muito grande, irmãos. Quando um pai e uma mãe se colocam na presença do Senhor para orar por um filho, Deus se manifesta. E eu quero com esse testemunho que você seja encorajado e que você não desista do teu filho, não desista da tua filha. Continue orando. Continue clamando, continue pedindo para que o Senhor faça o melhor na vida dele. E Deus, Ele é fiel e Ele vai fazer. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na vida do teu filho, na vida da sua filha, na sua vida também. Cheguei em Ji-Paraná, desci no avião, vi todos os meus familiares, mãe, pai, irmãos, enfim. E aquele vazio, aquela insegurança, aquela angústia no meu coração não saiu. Pelo contrário, continuava. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E foi quando eu me lembrei de uma pessoa que há muito tempo atrás disse para mim uma coisa: Marina, quando você sentir alguma coisa, quando você estiver diante de alguma dificuldade na tua vida e você não entender por quê que as pessoas não podem ajudar você a resolver, uma dificuldade o qual você não poderá resolver sozinha, nem ninguém no mundo poderá te ajudar. Lembra de Jesus, Marina, que Jesus é vivo, é poderoso, Ele ouve, Ele contempla e Ele é vivo. Ele te responde a tua oração. Meu querido ouvinte, naquele momento que eu ouvia essas palavras entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Eu não dei muita atenção. Mas olha para você ver como é importante a gente pregar o evangelho a toda criatura, como Jesus disse. Porque naquele momento eu não ouvia, mas ficou gravado na minha mente, no meu subconsciente, no meu coração. Porque quando eu precisei, eu me lembrei dessa palavra. E foi quando no meu quarto, já em Ji-Paraná, na minha casa, eu fechei a porta do meu quarto e não falei com ninguém. E pela primeira vez, eu fiz uma coisa que eu não tinha costume de fazer. Aliás, eu nunca tinha feito isso antes. Eu dobrei os meus joelhos no chão. E eu me lembro que eu coloquei a minha cabeça sobre a minha cama e eu falei com Deus de uma forma espontânea. Eu contei para o Senhor, mesmo sem conhecer esse Deus, mesmo sem conhecer o poder desse Deus tremendo e maravilhoso e grande. Eu falei com Ele assim: Deus, se tu estiveres me ouvindo agora, e se tu puderes me responder, eu quero que tu me diga, por que eu estou sentindo essa angústia, esse vazio no meu coração? Porque eu não estou entendendo, Senhor. Eu não sei o que é que está acontecendo na minha vida, porque eu sinto que eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou me prostituindo, eu não estou usando drogas, eu não estou matando nem roubando. Eu apenas quero cantar. Mas eu não entendia que a gente tem que cantar para Jesus. Eu achava que o simples fato de eu não estar fazendo essas coisas, eu já estava no caminho certo, mas eu não estava. Porque Deus, Ele é completo, a obra dele é completa. Não são só as coisas grandes, pecados grandes, que te levará para o abismo, meu querido ouvinte, mas as pequenas coisas também. O simples fato de você não dar glória para o Senhor. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. E naquele momento eu falava com Deus, mesmo sem conhecer esse poder, essa graça infinita, essa misericórdia de Deus. E eu dizia para Deus: então, se o Senhor estiver me ouvindo assim como aquela mulher me falou há muito tempo atrás, assim como os evangélicos dizem que Deus faz, Deus acontece, Deus transforma, Deus liberta, Deus
vira cativeiro, muda a história de uma pessoa. Se o Senhor for tudo isso mesmo, o Senhor me prova então e me mostra se é para eu assinar esse contrato lá com a gravadora ou não. Se for para eu assinar, que o Senhor me tire essa angústia do meu coração, esse vazio. Mas se não for para eu assinar esse contrato, que o Senhor me mostre um outro caminho. E me mostre qual é esse outro caminho. E mais uma coisa, Deus. Eu dizendo desse jeito com Deus, sem conhecer a Deus. E eu acho que nesse momento Deus até gostou de ouvir lá do céu. Deve ter pensado assim: é agora que eu vou mostrar para ela o meu poder. Porque Deus, Ele quer mostrar. Ele quer se manifestar para você, meu amado irmão. Ele quer se manifestar para a humanidade. Ele quer mostrar que Ele tem poder. Porque na verdade, Ele já mostrou quando Ele entregou o filho dele lá na cruz. Ele já mostrou desde o início. Quando todas as manhãs nasce o sol, o céu, os pássaros, a natureza, a tua vida. Ela pertence a Deus e você só está aí porque Deus já manifestou o poder dele na tua vida. Porque eu não conhecia o poder de Deus. Ainda que tem tudo isso em volta, mas nós, quando não temos Deus, nós não vemos essas simples coisas. Eu disse: eu quero que tu me mostre e mais. É hoje, hein, Senhor? Eu quero que tu me mostre hoje. Dá um jeito de me mostrar hoje qual é a direção que eu devo tomar. Meu querido, eu tive um sono tremendo. Me bateu um sono e eu creio que eu fui anestesiada pelo Senhor naquela hora. E quando eu fui anestesiada, eu dormi e eu fui arrebatada. O meu espírito saiu de mim. A minha alma saiu de mim, do meu corpo físico. Eu fui para as áreas celestes, onde eu pude contemplar Ramanagasui decanta Labachai. Quando eu estava ali numa altura das nuvens, eu via o planeta Terra sobre os meus pés. O Senhor, pela infinita misericórdia dele, não porque eu mereça, porque eu não sou nada, mas me mostrou para que hoje eu pudesse estar falando para vocês, falando desse infinito amor que Ele tem pela humanidade. Aleluias. Eu via o planeta Terra inteiro aos meus pés. E tinha um anjo do meu lado que me falava coisas, me mostrava coisas espirituais tremendas e maravilhosas, as quais eu não conhecia. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. E naquele momento eu vi aquele planeta Terra inteiro. E o anjo dizia para mim: Marina, olha para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi o céu e uma grande porta de ouro aberta. E vi uma fila de pessoas entrando por aquela porta sem fim. Uma fila imensa. E todas as pessoas de vestes brancas, iluminadas, com bíblias na mão e cantando um louvor que eu nunca vi na minha vida. Algo do céu, algo tremendo, algo espiritual. E aquelas pessoas entravam por aquela porta. E ao entrar a última pessoa, aquela porta se fechou. E nisso as nuvens continuaram do mesmo jeito e a porta sumiu. E naquele momento o anjo dizia para mim: Marina, olha para baixo. Quando eu olhei, eu vi uma grande lama. Meu querido ouvinte, uma grande lama negra que tomava conta do planeta Terra inteiro. E ali eu via pessoas, principalmente os artistas de televisão, atores, atrizes, cantores. Esses artistas famosos de televisão que a gente está cansado de ver pela televisão e achar lindo. E até mesmo às vezes adorar a essas pessoas, esses ídolos. Meus irmãos amados, o Senhor me mostrou uma grande lama negra tomando conta dessas pessoas. E Deus, Ele é sábio. Deus, Ele toca no ponto mais fraco do ser humano. Qual que era o meu ponto fraco? O meu ponto fraco era ser um artista de televisão. E Deus me mostrou os artistas de televisão todos sendo engolidos por uma lama. E eles pediam socorro, eles gritavam, eles gemiam. Mas não existia ninguém que pudesse salvá-los. Nem mesmo Jesus poderia salvá-los, porque a porta já havia sido fechada. Aleluias. Bendito é o teu nome, Senhor. E nisso, meus irmãos, eu pude contemplar 3 livros que estavam na minha frente. Aquele anjo que estava do meu lado dizia: olha, veja esse livro. Aquele livro vinha resplandecente perto do meu rosto, assim, diante de mim.
E aquele livro se abria e eu pude contemplar que as letras daquele livro eram escritas em letras de ouro puro. Um ouro que não existe aqui na terra. Um brilho tremendo, algo do céu. Recalamanagaçui, rabalabachai. Aleluias. E ali estava escrito o livro da vida. E naquele livro não constava o nome Marina. Existiam muitos nomes, mas o meu nome não tinha. Não existia o meu nome no livro da vida, porque eu não fazia nada para Deus, porque eu não era salva pelo Senhor Jesus. Aleluias. Aquele livro desapareceu, meu irmão, e apareceu um segundo livro. E o anjo disse: Marina, olha para esse livro. E estava escrito na capa: livro das obras. Irmãos, quando eu olhei para aquele livro, também escrito em letras de ouro, muitas coisas estavam escritas ali. Muitas obras que os crentes fazem. Muitas coisas que os crentes fazem para o Senhor. Você pensa que às vezes você está trabalhando para o Senhor, meu amado irmão, e você não tem recompensa, mas saiba que tudo está escrito no livro de Deus, viu? Deus escreve no livro dele as obras que você faz para Deus, ainda que sejam pequenas aos olhos dos homens. Mas para Deus é grande. Para Deus tem muito valor. Aquilo que você faz, aquilo que você fala, o teu testemunho de vida está tudo escrito no livro de Deus. Eu não tinha nenhuma obra que eu fazia para Deus. Eu não fazia nada para Deus, eu fazia para a minha glória. Eu queria buscar os aplausos das pessoas, eu queria ser famosa. Eu queria então que a glória fosse para mim. Mas só existe um que é digno de toda adoração, glória e louvor, que é o nome do Senhor Jesus. E esse mesmo Deus escreveu nas palavras dele que a minha glória eu não darei a ninguém. Aleluia. Somente a ele nós devemos dar glória. E naquele momento, meu amado irmão, eu pude contemplar um terceiro livro, viu? O anjo do Senhor dizia para mim: Marina, olha para esse livro, esse terceiro livro. E ali estava escrito assim, de capa preta, estava escrito Bíblia Sagrada. E aquela Bíblia Sagrada abria e fechava, abria e fechava, abria e fechava na minha frente. O anjo dizia para mim: este é o único livro o qual as pessoas no planeta Terra poderão encontrar o caminho da porta para entrar por ela. Aleluias. Somente através da Bíblia Sagrada. E este livro, ele não se encontra aqui, ele se encontra no planeta Terra. E é só através dele que as vidas poderão entrar pela porta. Este livro é a chave. Aleluias. E aquele livro sumiu da minha frente também, como os outros dois primeiros. E nesse momento, eu me lembro que eu comecei a gritar naquela visão. Eu disse: então se eu não fui por aquela porta, não pude subir pela porta, e eu não fui por essa lama também, eu ainda não entrei nessa lama, para onde é que eu vou então? E naquele momento, meu amado irmão, eu pude ver uma grande tribulação nesse planeta, a qual eu sei que está escrito na palavra de Deus que vai acontecer essa grande tribulação. Isso é promessa de Deus, isso vai acontecer. E nós já estamos no começo das dores. O começo das dores de parto já está começando, porque o filho vai nascer. E esse filho é Jesus, que virá para buscar uma igreja santa, remida e lavada no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluias. E essa grande tribulação, irmãos, eu pude contemplar aviões sendo desgovernados sem piloto, carros sendo desgovernados porque não existia o motorista, pessoas se jogando debaixo de carros, prédios caindo, assim como aquelas torres que nós pudemos contemplar há pouco tempo que aconteceu. Pessoas correndo para lá e para cá como formigas, sem ter direção de nada. Aqui, ninguém podia salvar ninguém. Não existia um ser humano que pudesse assim estender a mão, porque as pessoas estavam preocupadas em correr para algum lugar, mas esse lugar não existia. Não existia mais um lugar onde as pessoas pudessem
encontrar refúgio. E naquele momento, quando eu gritava, para onde é que eu vou então? Já não era mais o anjo que falava comigo, Lamanagás, Recalabachai. Ali, meus irmãos, eu não via Deus, porque ninguém vê Deus face a face, nem Moisés viu. Só veremos lá na grande cidade de Sião. Eu ouvi a voz de Deus falando do alto para mim assim: a salvação é a porta, e a porta é Jesus Cristo de Nazaré. E naquele momento veio um grande estouro no planeta Terra. E eu acordei já na Terra. Eu fiquei muda por algumas horas, eu não conseguia falar. Era 4 horas da manhã. Eu não conseguia falar com ninguém. Por algumas horas eu fiquei atônita. Eu fiquei sem poder falar, sem poder me mexer. Aleluias. E quando depois de algumas horas eu consegui levantar, meus irmãos, eu comecei a falar para meus familiares sobre aquela visão, aquilo que tinha acontecido comigo. Ninguém entendia nada porque nem eu mesma estava entendendo, mas eles não entendiam porque eles não sabiam que eu tinha falado com Deus antes daquilo acontecer. E todos que eu falavam diziam assim: mas você vai dar bola para um sonho? Isso é um sonho. Você foi dormir de barriga cheia e sonhou, isso não é nada. Mas algo dentro de mim dizia assim: não. Porque eu sabia que eu tinha falado com Deus. Eu sabia que eu tinha orado e pedido assim: ó, se o Senhor é Deus mesmo e o Senhor é poderoso e estiver me ouvindo, o Senhor vai arrumar um jeito de me dizer qual é o rumo que eu devo dar para a minha vida e se eu tenho que assinar aquele contrato ou não. E nisso, aquela angústia, meu irmão, minha irmã, aquele vazio do meu coração, poucas horas antes que se encontrava dentro de mim, aquela tristeza imensa, já não existia mais. Porque Deus, Ele tinha colocado o Espírito Santo dele dentro da minha vida. E quando eu acordei, então, eu pude olhar para mim. No espelho eu me olhei e falei: não, será que sou eu mesma que tenho coragem de sair assim, vestida dessa maneira? Eu andava seminua. Eu era uma pessoa, aos olhos das pessoas, bonita até. Mas aos olhos de Deus eu não era nada boa, não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente não tem Deus, a gente não tem Jesus, você não consegue nem se dar conta do que você faz, do que você fala, de como você se comporta. É isso que acontece. E eu sou uma testemunha viva disso, porque eu não tinha entendimento do que acontecia comigo. Eu achava que a imagem era tudo. Você se apresentar bonita, sensual, isso era tudo. Mas Deus mudou a minha vida. Deus transformou a minha mente, o meu cativeiro, mudou a maneira de como eu vejo as coisas hoje. Ele mudou a minha visão. Ele me deu visão. Ele me deu uma visão espiritual. Ele me moldou. Ele me transformou. Ele mudou o meu cativeiro. E hoje eu posso louvar o nome do Senhor, porque Ele mudou a minha vida. Aleluias. Irmãos, foi aí que começou a primeira guerra espiritual na minha vida. Quando eu comecei a procurar, por um lado e por outro, alguém que conseguisse me falar alguma coisa da palavra de Deus. Eu, dentro de mim, eu sabia que Deus tinha me ouvido. Ele me ouviu. E Ele respondeu o que eu precisava saber, aleluias. Ele me deu aquela chance de entender que eu não estava fazendo nada para Deus. E para onde é que eu iria? Como aqueles artistas de televisão, que se não se arrependerem, não vão ganhar salvação. Deus, Ele é misericordioso, irmão. Ele salva e Ele alcança. A mão dele alcança o mais profundo do abismo. E Ele te busca. Mas você precisa abrir teu coração também, porque senão Ele não tem como fazer nada. Aleluias. Aleluias, aleluias. E nisso, irmão, começou a minha guerra espiritual, a primeira. Eu comecei sem entender nada. Saí pelas ruas de Paraná e fui procurando uma igreja. E era uma quinta-feira e chovia muito. Eu não achei uma igreja aberta naquele dia. Chuva, chuva, chuva. Não consegui encontrar. Até que eu encontrei uma igrejinha
uma igreja num bairro distante da minha casa. E ali eu entrei naquela igreja. E quando eu estava ali dentro daquele templo, pequenininha igreja, mas tinha poder de Deus ali dentro, tinha fogo. Aleluias! E ali naquela igreja, Deus usou uma pessoa para falar comigo e disse para mim assim: eis que tem uma obra grande na tua vida. Tu tens pedido para mim mudar a tua vida e me falar e te dizer o que é que tu queres que eu faça na tua vida. Eis que eu tenho falado contigo. Eis que vou mudar o teu cativeiro, a tua vida, a tua história. E tu não está aqui por acaso, mas porque eu te trouxe aqui. Eu te trouxe de São Paulo, daquela cidade, e te coloquei aqui nesta cidade para trabalhar na tua vida. E eis que é grande a obra que farei através da tua vida. E aonde tu contares esse testemunho teu, muitas vidas se renderão aos meus pés. E tu verás que eu sou Deus na tua vida. Meus irmãos, eu não entendi o que estava acontecendo muito bem não. Mas aquilo estava me fazendo muito bem, porque estava preenchendo aquele vazio, aquela angústia. Porque aquela angústia era a falta de Deus, meu irmão. Era a falta de Deus. Já era Deus falando comigo. Porque quando Deus quer falar com o homem e a mulher, Ele às vezes permite você sentir tristeza, angústia, vazio, insegurança, para que você olhe para Ele. Aleluias. Glória a Deus. E por onde eu andava, irmão, tinha crente para pregar para mim. Se eu estava num posto de gasolina, tinha um crente ali e pregava. Alguma coisa ele falava para mim. Entrava no açougue, irmão, olha lá o açougueiro crente, falava de Jesus para mim. Irmão, por onde quer que eu fosse naquele período, Deus estava me cercando de todas as maneiras e falando algo da parte dele para mim. Porque Deus já sabia a guerra espiritual que eu iria encontrar. Deus sabia que Satanás ia oferecer bandejas, que o inimigo ia tentar de todas as maneiras para tirar a minha comunhão, para tirar aquele gozo espiritual que eu estava sentindo na minha alma. Porque Deus sabe o que você vai enfrentar na tua vida e Ele quer te capacitar. Deus é assim. Ele nos prepara para a guerra espiritual. E foi assim que aconteceu. E Deus colocou também um casal que se tornou praticamente pais espirituais, Antônio Pereira e Marlene, para pregar para mim, para falar a respeito da palavra de Deus, para me ajudar, para falar coisas espirituais para mim. Aleluias. E foi assim que começou a minha primeira guerra espiritual. Irmãos, quando eu cheguei na minha casa feliz, cheguei na minha casa, meus pais não estavam muito bem entendendo ainda o que estava acontecendo. Mas naquele período, já se completava mais ou menos uma semana que eu tinha voltado de São Paulo. E aí começaram os empresários a ligarem de novo para mim. E aí, você não vai voltar? Já tem uma semana que você foi, nós estamos esperando, já está tudo marcado. A gente já montou a tua banda, você tem apartamento para você aqui. Tem tudo, tem carro. Você vai fazer o programa da Hebe, o programa do Serginho Groisman. Irmãos, depois que aquele homem falou tudo para mim naquele telefone, eu creio que Deus me deu força para dizer. Eu abri minha boca e disse assim: eu não vou voltar mais. Esqueça tudo, porque eu não voltarei para São Paulo. Eu não vou mais cantar para o mundo. Deus mudou a minha vida. Há 2, 3 dias que Deus falou comigo. Ele me mostrou coisas tremendas que eu não conhecia. Deus mudou a minha vida. E esse mesmo Deus vai mudar a tua vida. E comecei a pregar, irmão, para aquele homem naquele telefone. Pela misericórdia do Senhor, porque nada sou. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Irmãos, e nisso aquele homem começou a dizer para mim: tu é louca. Você ficou maluca? Você vai ser uma mulher famosa, rica, poderosa no Brasil inteiro. Você vai ter pessoas aos seus pés jogadas. Você, se é da maneira como você está dizendo, que não quer mais cantar para o mundo, como você fala, então vamos fazer o seguinte. Me fez uma proposta. Irmãos, porque Satanás é assim. Quando ele vê que ele está perdendo uma alma, ele faz proposta. Ele tem bandejas. Ele vem com manjares para ver se ele tira você da comunhão de Deus e traz você de volta para os caminhos dele. E naquele momento,
Aquele homem me fez uma proposta assim: vem, Marina, vamos fazer o seguinte, você vai gravar um CD então. A gente grava um CD meio a meio. Meio gospel, meio mundo. Foi desse jeito esse termo que ele usou. Ah, irmãos, aleluias. Mas quando Deus coloca o Espírito Santo dele dentro de uma vida, tu não fica enganado não, irmão. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade e ele te dá o discernimento se aquilo é de Deus ou não. Irmão, aquele homem me disse assim: Marina, você vem, grava um CD. Nós gravamos metade gospel, metade mundo, metade secular, né? E quando estiver lá no meio da multidão, você cantando, aí você pega e chama a multidão para agradecer a Deus pela vida, pela saúde e tal. E quando você tiver dinheiro, você pega e ajuda nas instituições de caridade, ajuda no Hospital do Câncer, assim. E foi me dizendo tudo o que eu deveria fazer com aquele dinheiro que supostamente nós ganharíamos. Ah, irmãos, Deus me deu força naquela hora sem conhecer a palavra de Deus, irmãos. 3 dias que Deus tinha falado comigo naquele arrebatamento. E eu só disse para aquele homem assim: não. As coisas que são de Deus, as que não são, não são. Deus me mostrou e comecei a contar o que eu tinha visto naquele arrebatamento. Que Deus vai vir buscar um povo limpo, um povo santo, salvo, lavado com o sangue de Jesus. Comecei a contar para aquele homem que eu não iria fazer esse jogo de gravar um CD meio a meio. Ou eu era do mundo ou eu seria de Deus. E aquele homem desligou o telefone na minha cara. Poucos dias depois, novamente esse homem ligou, me fazendo outras ofertas. E novamente o Senhor me capacitou. E eu disse não. Irmãos, Deus até permitiu eu voltar para São Paulo. Eu voltei para lá. Mas você sabe para que eu voltei? Porque Deus queria me mostrar a podridão que existe. Que existe no meio, não somente artísticos, mas muitas vezes pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Pessoas que se dizem irmãos. Aleluias. Muitas vezes, porque eu canto, porque isso, porque aquilo, porque eu sou evangélico. Mas há uma diferença entre o servo de Deus, aquele que serve a Deus, e aquele que não serve. E quando eu voltei, eu retornei para São Paulo, e aquele povo fizeram de tudo para que eu pudesse gravar um CD aonde poderia constar alguma coisa de Deus e 90% mundana. Ou seja, né, irmãos, usar o nome de Jesus para coisas que não são do Senhor. E ali, irmãos, eu pude conhecer pessoas que se passam até por evangélicos, cantores até famosos muitas vezes, cantoras, pessoas do mundo artístico misturado com pessoas evangélicas, pessoas que falam de Jesus, mas você vê o comportamento que muitas vezes não tem nada de Deus. Foi para isso que Deus permitiu que eu voltasse para lá, para que hoje eu pudesse contar para vocês que há uma diferença entre aquele que serve a Deus de fato e aquele que usa o nome de Jesus. Mas poucos dias depois eu retornei para Ji-Paraná para nunca mais Satanás ter poder sobre a minha vida. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor dos exércitos, Jeová. Irmãos, é muito difícil quando você às vezes para pensar quantas pessoas que estão por aí jogadas, pessoas que estão adorando a ídolos, pessoas que estão muitas vezes diante de uma televisão prostrada, diante de uma novela, diante de um programa de pessoas muitas vezes que se passam por servos de Deus, mas que não são servos de Deus. Você não sabe o que acontece por trás das câmeras, uma podridão, um desrespeito, pessoas que passam por cima da dignidade, se vendem por qualquer coisa para ter uma fama, um sucesso, irmãos. Irmãos, o Senhor vai vir buscar uma igreja, um povo santo, um povo lavado, remido, aquele povo que está preparado. Não é um povo que ainda vai se preparar, mas um povo que já está preparado. O Senhor disse na palavra dele que voltará para buscar um povo que já está preparado para as bodas do Cordeiro, para a vinda de Jesus.
E Jesus está voltando, viu? Ele está bem às portas para voltar. Se prepara, meu querido irmão. Olha para a tua vida interior. Verifica se você não é uma dessas pessoas que estão prostradas diante de uma televisão, diante de uma novela pornográfica, diante de filmes, diante de desenhos. Irmãos, todos os canais de televisão que não têm compromisso com Deus, todos os programas de televisão, antes de serem gravados, tem que ser passado por um centro de macumba, centro de espiritismo. E eu falo isso porque eu vi. Eu falo isso porque eu estive ali perto e vi o que acontece por trás das câmeras. Você não consegue entrar num programa, um programa de Rede Globo, um programa seja qual ele for, sem antes você passar por uma sala de espiritismo, uma sala de macumbaria, e você receber aquela influência maligna, diabólica. Quando não muito, levam as fitas de vídeo, ou as fitas das novelas, fitas de programas, para serem consagrados a demônios. E são esses os programas que muitas vezes nós estamos colocando dentro da nossa casa. Tome cuidado, meu irmão, meu querido, amado irmão. Aquilo que você está assistindo na sua casa. Tome cuidado com as tuas crianças. Cuide daquilo que as tuas crianças estão vendo dentro da tua casa. Porque Satanás hoje, ele tenta destruir muitas pessoas dentro da igreja, mas tem muitas pessoas que Satanás está destruindo dentro de casa, através de programas de televisão, de desenhos, ou seja, de filmes, de novelas. E muitas das pessoas são adultas, mas tem muitas crianças também que Satanás tem tentado destruir. E não é muitas vezes dentro da igreja, não. Está destruindo dentro de casa, sabia? Porque ele sabe que se ele destruir uma criança hoje, não terá igreja no futuro. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. E nós hoje podemos falar que Jesus é a solução dos nossos problemas. Irmãos, eu digo isso porque eu vi isso de perto. Eu tive por ali, no momento de assinar o contrato. Entende que Deus teve misericórdia, porque o que poderia ter acontecido comigo, irmão, se eu assinasse aquele contrato, se Deus tivesse permitido, talvez eu não estaria aqui hoje para falar, com certeza não. Como aconteceu com Mamonas Assassinas, vocês sabem disso. Mamonas Assassinas, o que eles cantavam? Eles estavam deturpando a mente das crianças, irmãos. Veja bem, o que aconteceu quando aqueles jovens, aqueles 5 jovens, estavam no auge da sua fama, no auge do seu sucesso, ganhando dinheiro, começando a ganhar dinheiro e fama e sucesso. O avião bateu e eles morreram todos. Não ficou um para contar a história, só que, uma vírgula, Deus havia falado com um deles. Deus mostrou para um deles, sabe como? Em sonho. Deus deu um sonho para aquele, eu não me lembro se era o japonesinho ou aquele outro. Chegou a dizer pro Dinho, Dinho, eu não sei, cara, hoje eu tive um sonho, um dia antes deles fazerem aquela viagem, irmão, de avião. Ele chegou pro Dinho e disse, Dinho, eu tive um sonho essa noite, rapaz, onde o avião batia e se espedaçava e todos nós morríamos. O Dinho falou, para com isso, rapaz, nós vamos viajar e ponto final. E não tem essa história de sonho. Irmãos, aqueles jovens eram desviados da casa do Senhor, irmãos. Deus, quando ele vai entrar em juízo com alguém, ele sempre avisa antes, porque o nosso Deus é fiel até nessa hora, irmão. Ele não vai deixar você ir pro abismo sem antes te avisar, não. Ele não vai deixar você morrer sem ouvir a palavra. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é fiel. Porque Deus não vai querer no grande dia do julgamento do trono branco, ele não vai permitir que naquele dia você chegue lá e diga para ele, Senhor, mas eu não aceitei o Senhor Jesus, eu não pude fazer nenhum concerto com Deus porque eu não conhecia a tua palavra, ninguém falou para mim, tu não me avisaste. Deus não vai permitir que isso aconteça, porque ele é fiel e justo. Ele é juiz fiel e não existe outro como esse Deus, Jeová. Aleluia. Então, irmãos, o que poderia ter acontecido comigo se eu não tivesse dado ouvido à voz do Senhor? Eu creio que aquele caminho era um caminho sem volta, sim, porque Satanás tem interesse de tirar a vida das pessoas quando elas estão longe do caminho do Senhor.
quando você estiver longe do caminho do Senhor, saiba, você está correndo um grande risco de Satanás e ali ceifar a tua vida. E tu sabe que tu não terá salvação sem Jesus. Aleluias! Hoje eu entendo que Deus permitiu eu andar por entre as câmeras, entre aqueles teatros, e saber o que acontece por trás das câmeras. A Rede Globo, o SBT, programa Rede TV, enfim. Andei por todos aqueles programas de televisão. Apareci em alguns programas a nível nacional. Mas Deus não permitiu que eu fosse tão longe, não. Um dia eu perguntei: Senhor, por que tu permitiste então, já que tu tinha um plano na minha vida? Por que então tu me deixou ir tão longe? Eu ainda fui um pouquinho longe demais. O Senhor disse para mim: é para que hoje tu conte o que tu viu ali dentro daqueles programas. É para que você fale para os meus jovens que estão se acabando, que estão se destruindo por causa de ídolos. Moças e rapazes, jovens, crianças, adolescentes que colocam cartazes, pôsteres de pessoas mundanas dentro do seu quarto. Irmãos, não façam isso. São fotos que são consagradas a demônios e você está trazendo a influência desses demônios para dentro do teu quarto. É por isso que você tem pesadelo à noite e você não sabe o que acontece na tua vida. É por isso que você vai para a igreja muitas vezes e a tua vida não muda. Porque você tem dentro da tua casa coisas consagradas a demônios, a ídolos. Irmãos, é muito sério. Deus mudou a minha vida. E eu louvo esse Deus tremendo e maravilhoso, que transformou a minha vida. E a minha oração, irmãos, de verdade, é que você, ao ouvir este CD, esta mensagem, esse testemunho, que a tua vida possa mudar de rumo. Que esse testemunho possa tocar na tua vida. Que o Espírito Santo possa fazer proeza na tua vida. E que Ele possa transformar a tua vida numa nova vida. E mudar a tua história. Assim como Ele mudou a minha história. E eu creio que Deus está aí, aonde você está ouvindo esse testemunho. E está tocando na tua vida agora. E eu quero orar por você agora, querido ouvinte. Pai amado, Tu és tremendo. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. A Ti eu rendo toda, meu Deus, a glória, louvor, majestade. Porque somente o Senhor é digno de adoração e ninguém mais. Senhor, eu Te agradeço imensamente por ter me salvado e me libertado das garras de Satanás. Ah, Senhor, eu quero orar por esta vida que se encontra agora nesta casa, neste carro, neste presídio, nesse hospital, no quarto dela. Aonde essa pessoa se encontrar agora? Essa pessoa que está ouvindo esse CD, papai, que Tu possa tocar nessa vida, Senhor, e transformar, papai, e fazer uma grande libertação, e quebrar todas as correntes, Senhor, e as prisões serem abertas, papai, a partir deste momento. E que esta vida possa ser, meu Deus, liberta. E que as algemas que o diabo, que o inimigo tem colocado nessas vidas, que possa ser quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, cobre esta pessoa com Teu sangue, da libertação. Jesus, transforma essas vidas. Deus, esta jovem, este jovem que está nas drogas, ou mesmo, Pai, que está angustiado, triste, vazio, que esse coração, papai, está triste. Alegra esse coração, Senhor. Eu Te peço agora, Deus, cura esse coração, essa alma, porque o Senhor é aquele que cura as pessoas, cura vidas físicas, mas também o Senhor cura a alma. Ah, Senhor, quantas vidas precisam de cura na alma, cura espiritual, papai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, a bênção na vida desta pessoa que está me ouvindo agora, desta mãe que está aflita, esse pai que está angustiado, Senhor, esta jovem, este adolescente, Pai, seja quem for, receba a Tua bênção e a libertação do Senhor, e que Tu seja transformado, assim como eu fui um dia. Em nome de Jesus, eu Te abençoo. Amém.
Fui artista deste mundo por um tempo, preocupada com a fama e o poder. Era embalada pela música mundana. Eu fui sucesso num programa de TV. A minha vida era uma correria, pois eu queria ser estrela e brilhar, sem perceber que Deus estava me olhando e que o seu anzol iria me fisgar. E apesar de ser por muitos aplaudida, felicidade estava bem longe de mim. O meu sorriso era falso e sem graça. Ah, é verdade, minha vida foi assim. O que adianta ser famoso neste mundo, cantar bonito e ver o povo delirar? Breves momentos de alegria e de glória, daqui a pouco a tristeza vai chegar. Perde o sono e a angústia toma conta, e o artista vai nas drogas mergulhar, pois sua fama não lhe dá felicidade. Sou testemunha, pois também estive lá. Amigos falsos, invejosos, traiçoeiros, me abandonaram quanto mais eu precisei. Desamparada, quase no fundo do poço, pedi socorro e com Jesus me encontrei. Hoje minha vida é feliz completamente, pois ao Senhor meu coração eu entreguei. A minha música vem de Deus e é ungida, pra sua glória para sempre cantarei. Hoje não quero e nem preciso de aplausos, pois a Jesus pertence a honra e o louvor. Canto pra Ele, louvo a Ele, adoro a Ele. O dom que tenho foi Ele que presenteou. O meu resgate teve um preço muito alto, com o próprio sangue Jesus Cristo me comprou. A Deus serei eternamente agradecida, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Troquei os poucos deste mundo pelo púlpito, troquei os clubes pela igreja do Senhor, troquei as músicas profanas pelos hinos. Hoje meus lábios são exclusivos pro louvor. Não faço show, mas pra Deus eu faço culto. Eu não preciso cantar pra me alegrar, pois quando canto é porque já estou alegre. Quando estou triste, oro e Jesus vem me alegrar, pois quando canto é porque já estou